sejam todos bem-vindos ao podcast da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, o Conecta Associação Comercial. Hoje é nosso programa de estreia e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês nessa nova iniciativa, né, voltada aos empresários, a todos aqueles que se interessam por assuntos que dizem respeito ao empreendedorismo, à economia, né? E a gente vai ter aí nessa temporada, nessa nossa primeira temporada, a gente vai ter aí uma série de entrevistados, né, para falar sobre os mais diversos assuntos. Então, eu estou aqui hoje com o presidente Jonas Alves, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, que vai estar sempre aqui na bancada comigo, né, presidente? Vai estar sempre aqui para a gente discutir os assuntos. E estou também aqui com o nosso primeiro entrevistado, que é o Fábio Apolinário, que é analista de competitividade do Sebrae Mato Grosso, que gentilmente, né, prontamente nos atendeu, né, Fábio? Muito obrigada, né, por você estar aqui conosco, seja bem-vindo, e com certeza a gente vai bater altos papos aqui hoje. Eu que agradeço, né, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Para o Sebrae também é sempre uma oportunidade falar para o pequeno empresário, principalmente o empresário da associação comercial. E, presidente, a gente vai falar aqui hoje sobre muita coisa, principalmente sobre as tendências, né, aí da economia, né? Você como um homem que está sempre mexendo com vários tipos de pessoas e assuntos, acho que é uma oportunidade incrível, né, para os empresários. É verdade, é uma grande oportunidade. A gente vai trazer esses conteúdos aqui para disponibilizar para todos e com certeza terão novidades, terão informações que muitos não tinham tomado conhecimento ou que também não tinham se atentado para o seu negócio, na sua empresa. Então é um momento de reflexão, de um bom bate-papo, para que a gente possa realmente enxergar o que vai acontecer em 2026, 2027, como é que está a economia do nosso estado, como é que a gente está fechando o ano, fechou o ano de 25 numa situação em que o varejo teve grandes dificuldades de crescimento, muitos setores tiveram, de certa forma, até uma certa queda, uma pequena queda, mas uma certa queda houveram em vários setores, né? Nós temos agora um cenário global cheio de novidades, cheio de situações que estão nos impactando. E até de bomba, né? A última agora é essa questão do Irã com os Estados Unidos, que vai impactar no preço do petróleo, que provavelmente vai trazer inflação e assim por diante, né? Cria essa, como diz, o mundo hoje é global mesmo, né? Então, a gente, nas micro e pequenas empresas, especialmente, não tem, às vezes, essa noção ou não dá a importância que deveria dar, até vezes, mas a gente é impactado em todos os sentidos, a população, a sociedade como um todo, e a sociedade empresarial especialmente bastante. Então, Fábio, o que se enxerga aí para frente aí para a gente ver no nosso estado especialmente, mas também com essa visão global que nós precisamos ter para a gente chegar no nosso estado? A gente tem algumas particularidades, né? Mato Grosso é um estado que sempre foi muito ancorado no agronegócio, a gente sabe disso, mas nos últimos anos é um estado que está se industrializando, no processo de agroindustrialização, e esses choques que a gente tem, né? Por exemplo, o caso do Irã, né? Falar, mas o que o Irã, lá no Oriente Médio, vai impactar no meu dia a dia, aqui na minha empresa, em Mato Grosso? Como o presidente falou, né? Como o Jonas falou, você vai ter um processo, provavelmente um processo inflacionário, você vai ter principalmente uma elevação de custo de petróleo, que impacta no custo do diesel, como boa parte do que a gente comercializa no estado vem de fora, então impacta no transporte, isso traz sim um impacto na inflação, a gente falando diretamente de varejo, né? Logística e tudo mais. Além de, obviamente, do que vai acontecer no agro, que também tem, o Irã é um produtor de gás muito forte, e o gás e o petróleo é usado na questão dos fertilizantes, principalmente ureia. Então, a gente deve ter um aumento dos custos de produção do agro local, que impacta na economia, e até hoje também são 20% das exportações vão para lá, de milho, soja. Então, ao contrário do que possa parecer, não é na China, é no Irã, mas vai também afetar aqui. E a gente já tem um comércio que está num processo de retomada, mas com um problema, que é essa taxa de juros, né? Uma taxa de juros muito alta,
atrapalha o investimento, atrapalha o consumo. Então, o empresário tem que estar antenado para que 2026 ele consiga atravessar, né, o ano, obviamente aproveitar as oportunidades, que também tem muitas oportunidades esse ano. E qual que seria, assim, Fábio, algumas decisões importantes, né, para os empresários realizarem logo no começo do ano, né, para chegar até o final do ano com fôlego, chegar bem? A gente sempre fala que primeiro, além de olhar, obviamente, todo o cenário, né, externo, é olhar para dentro da casa. A primeira coisa que ele tem que fazer é olhar para dentro da casa. Então, ele tem que olhar para o negócio dele, ver quais são os principais problemas, do ponto de vista microeconômico, que a gente fala que ele tem, e aí analisar quais as decisões que ele vai tomar em relação ao ano. Se ele tiver num momento, obviamente, mais saudável, se a empresa estiver com uma gestão boa, nada impede que ele possa fazer investimentos, né, e aproveitar as oportunidades que venham surgir. Se não, aí ele tem que olhar se não está endividado, se não vai ter que olhar a questão dos custos. Esse ano a gente tem aí dois assuntos de momento, né, que vão mexer muito com os empresários, que é a reforma tributária, que não deve se é um dos pontos que ele tem que olhar, o que ele vai ser impactado com a reforma tributária. Porque inclusive, fazer um merchan aqui, Fábio, a gente vai ter um episódio específico só sobre reforma tributária. Perfeito. Então, assim, ele já tem que estar antenado com isso, porque todos vão ser impactados. E o outro é essa discussão agora que a gente está tendo também da questão da produtividade, que é a questão, que é a reforma que querem fazer, a mudança que querem fazer da escala, né? Escala 6x1. E ela vai impactar o varejo, principalmente, né, o varejo de atendimento. Dois setores vão ser muito impactados, que é aqueles que atendem, que precisa atender, e aí, obviamente, no atendimento você precisa ter a pessoa lá, né, fazendo o atendimento físico, e que tem uma escala semanal de mais dias abertos, ou seja, que trabalha de domingo a domingo, que a gente fala. Então, esse empresário que já está passando por um problema de falta de mão de obra, que é um problema do Estado, ele também vai ser impactado. Então, é importante que o empresário, esse cenário externo, essas mudanças que vai ter, o que eu preciso fazer, né, para que eu seja impactado o mínimo possível. E o senhor está sempre à frente ali da associação comercial, Jonas. Você deve ouvir bastante os empresários, né? Quais que são as principais reclamações deles nesse momento? Assim, reclamações que a gente diz assim são, né, os principais anseios, né? O que os empresários nesse momento estão preocupados? Bom, a preocupação esse ano, como o Fábio colocou muito bem, é um ano cheio nós temos ainda eleição ainda, né? Esse ano, Copa do Mundo, então nós temos uma série de coisas que impactarão na nossa economia. E os empresários estão preocupados realmente com a sobrevivência, na verdade. Se nós tivemos o ano passado um ano assim, vamos falar assim, restrito, que poucos setores conseguiram crescer, a gente já deve ter consumido um pouco de capital nessas empresas durante esse ano. Esse ano seguinte que nós estamos enfrentando, nós não melhoramos o poder aquisitivo da população, muito pelo contrário, nós estamos aumentando impostos, nós estamos diminuindo a capacidade das pessoas de comprar, de consumir. E isso gera, além da insatisfação da sociedade como um todo, da incapacidade de consumir, da necessidade de suprir a sua casa, também para o empresário ele gera essa preocupação no sentido, eu vou conseguir colocar o nosso produto na quantia que eu preciso para eu manter meu ponto de equilíbrio, pelo menos, para que eu possa, de alguma maneira, fazer com que a minha empresa sobreviva e passe por essa fase. Voltamos, então, no ano de 27, com uma nova perspectiva, passou a eleição, passou a Copa do Mundo e tal, então vamos trabalhar firme. Então, isso são coisas que preocupam muito o empresário. E hoje está todo mundo tentando reduzir custos, né? Nós teremos uma carga tributária mais alta, estamos fazendo experiência esse ano, o percentual é bem pequeno, mas já está gerando 2 processos de apuração contábil da empresa. Então, isso encarece a parte principalmente de advocacia e de contabilidade para você sustentar essa empresa em pé. Isso já é um problema que impacta na economia. E a gente vai ter que passar esse período, e é um período longo, daqui a 2033 que nós vamos terminar de fazer essa transição. Então é um processo longo que a gente espera que lá na frente haja uma simplificação, principalmente do processo contábil, da formalização das empresas,
dentro da questão contábil, de apuração de impostos, principalmente para o governo, como está agora unificado, né? Mas não é só isso, né? Então a gente tem um mercado que está se restringindo de alguma maneira e que a gente tem que se preocupar com ele. As nossas margens dos empresários, de um modo geral, nós vamos perdendo margem há muito tempo. Muitas empresas têm sofrido isso porque chegam novas despesas e o mercado não é capaz de pagar essa nova despesa, ou seja, eu não consigo transferir isso sem perder venda para a população, para o consumidor. Então isso é muito sério, que a empresa ela precisa ter lucro, precisa ter rentabilidade para que ela possa continuar investindo, gerando emprego e renda no município, no estado, no nosso estado de Mato Grosso, e ela só vai ter essa segurança se ela tiver lucratividade. Então, a empresa que não prospera, a tendência dela é realmente ela quebrar lá na frente, e é uma judiação, é uma coisa terrível na vida do empresário, da família do empresário e de todo mundo. Então, não é legal que ninguém passe por isso. A gente fala aqui muito da questão do empresário, mas vocês lá no Sebrae, né, Fábio, tem vários estudos lá, né? Tem várias áreas que estudam sobre todo tipo de assunto, né? E eu acho que é importante a gente trazer aqui essa questão do novo consumidor, né, ou da mudança de consumo, né? Hoje a gente tem também que ter essa preocupação, né? O empresário também tem que pensar nisso, né? O que esse consumidor busca, o que ele quer, tem a questão da internet também, né? Como que está reagindo isso? Né? A gente tem uma mudança em hábito de consumo muito grande, principalmente ligada à nova geração, né? Que a gente tinha uma geração mais patrimonialista. Então, assim, uma lógica muito de formar patrimônio, de ter a propriedade, ter a casa, ter o carro. E a nova geração é uma geração mais de uso, né? Que quer usar as coisas, quer aproveitar os itens. Então, isso muda algumas lógicas. São mais consumistas, pensam mais em experiência, e a gente tem tudo isso. Além de, obviamente, a gente tem um envelhecimento da população. Então, são gerações que vão conviver junto, e a geração da terceira idade, da melhor idade, também gera uma demanda maior. Então, tem alguns setores que vão ser muito impactados positivamente, né? A gente tem, obviamente, aqueles que serão impactados negativamente, mas alguns setores serão impactados positivamente, né? Na Baixada Cuiabana e de maneira geral. Você tem setor que a gente fala da melhor idade, que é ligado ao turismo de lazer. São os platinados, Os platinados, né? Exatamente. Somos nós, né, Jonas? Então, assim, é uma lógica maior de experiência, de cuidado. São pessoas que, assim, que estão vivendo melhor, com uma longevidade maior, vivendo melhor. Então, quem está ligado a esse setor tende a crescer a economia. Saúde, bem-estar, pet, né? Porque a sociedade cada vez tendo menos filhos. Tem mais pet, menos filho, mas é mais pet. Então, esse ramo de cuidado animal também deve crescer muito, né? E o setor logístico, porque a logística hoje, ela é a economia do século XXI, ela é logística. Então, porque você vê isso hoje no varejo, por exemplo. Você tem a loja física que funciona, às vezes, muito mais como um centro de distribuição. E com a reforma, um ponto que a gente tem que trazer também, a reforma ela traz seus impactos, né, como o presidente falou, mas ela também traz algumas questões, que ela iguala, né? Então, por exemplo, essa guerra tributária que existe hoje, que São Paulo vende um produto com imposto, às vezes, muito mais barato, mesmo com frete, chega aqui muito mais barato do que um comerciante daqui, principalmente por causa da questão tributária. Tornando tudo igual, pelo menos isso a gente passa a não ter. Então, assim, o imposto para quem vende em São Paulo, vende no Rio, vende no Paraná, e para quem vende em Mato Grosso vai ser o mesmo, porque a reforma faz isso. Então, ela cria uma questão de logística. Então, obviamente, vender pela internet vai continuar, aquela logística final. Então, hoje, por exemplo, hoje eu estava vendo, né? Estava precisando mandar manipular um remédio em farmácia de manipulação. Sim. Aqui tem muita farmácia de manipulação. Várias, né? Então, você percebe que eles já estão se automatizando, você entra em contato com o WhatsApp, já fala lá com o robô, e ele já coloca algumas já mais avançado, né? Outras ainda estão mais... Você percebe que tem uma pessoa ali, né? Ainda falando com você. Mas isso é uma tendência também. A automatização,
a logística, tu manda manipular, vou dar um exemplo da farmácia, manda manipular hoje, ela vai entregar quando? A gente você quer comprar, que é o que ele fala que é o digital, né? Você quer comprar digital, mas quer receber físico, e o mais rápido possível. Sim. Então, esses setores serão muito impactados positivamente, né? E em Cuiabá também a gente tem alguns setores ligados ao fato da capital ser sede administrativa de muita empresa, o setor de construção civil vai continuar aumentando, alimento fora do lar vai continuar aumentando também. Então, tem vários segmentos que tendem a ganhar com essa nova economia, mas não significa também que o empresário pode sair abrindo empresa sem olhar ou desistindo de negócio que ele acredita que, às vezes, a gente sempre fala que todo negócio que existe dá lucro, alguns mais do que os outros, como o presidente falou, alguns estão em redução de margem, mas resultados os negócios costumam dar sim. Então a gente tem a tendência do consumo está indo nessas frentes, né? Tem a questão das canetas de emagrecimento, que a gente não pode esquecer, que vão afetar muito o consumo também. Até alimentação, né? Eu vi que o McDonald's mesmo, né, fazendo um merchan aqui para o McDonald's, até o McDonald's está criando já uma alimentação específica para quem é usuário das canetas. Porque você tem as grandes indústrias, as grandes redes têm que reduzir, né? Porque ela traz uma demanda menor por caloria, vamos falar assim, maior por proteína. Então você tem lançamento das águas com proteína, das cervejas ultra. E aí uma das coisas que eu estava analisando, que eu pesquisei, que teve uma pesquisa que mostrou que quem vai crescer muito é o setor, por exemplo, de vestuário. É engraçado isso, né? Eu vi isso também. Por causa que as roupas, vai impactar porque, assim, a gente vai ter tem uma situação que vai acontecer agora, esse mês, né? Que é uma quebra de patente. Então, hoje a caneta já tem o mercado paraguaio, já dominou, né? Uma boa parte, mas não é regulado pela Anvisa, tem toda aquela insegurança. Mas com a quebra de patente, elas vão ficar muito mais baratas. Então, ela passa a ser consumo massificado. Então, as pessoas, queira ou não queira, né, vão começar a usar mais. Você causa uma redução do peso da população, de média, e, isso, obviamente, como é rápido, obriga a troca de roupa. E aí o setor de comércio ligado ao vestuário é um dos que devem crescer nesses próximos anos por causa disso também. E nesse sentido, né, Jonas, a gente vê aí que o empreendedor ele tem que estar muito conectado, né? Nosso estado é um estado de muitas oportunidades mesmo, é uma coisa assim fabulosa. O Mato Grosso encanta a gente. Quem conhece, quem anda em Mato Grosso sabe do mundo de oportunidades que tem dentro do estado de Mato Grosso. E nós estamos vivendo uma ebulição mesmo de mercado, uma ebulição de novas formas de se negociar, né? A questão, foi falada aqui da questão da automatização, é uma coisa fantástica que está chegando justamente num momento em que a gente tem emprego pleno em Mato Grosso, então há uma dificuldade muito grande de contratação. Então, há que se fazer alguma coisa para automatizar isso de uma maneira que você reduza essa dependência da mão de obra, até porque ela não existe. Então, o empresário tem que estar bem antenado mesmo e aproveitar todas as oportunidades. Quando fica ruim num setor, tem outros setores que estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão aparecendo, estão surgindo. São coisas que não estavam, que não tinham esse hábito de consumo, não tinham essa necessidade, e de repente, justamente por conta até da globalização, de novo, a gente falando disso, ela apareceu para nós e ela se tornou uma coisa que hoje faz parte e a gente exige. Eu fiquei 3 dias sem telefone, meu telefone deu problema. Hoje ele falou para mim que estava sentindo falta do orelhão. Eu não conseguia, porque eu não conseguia, eu estava sem telefone, eu não conseguia, estava extrapolando meu horário para chegar em casa, tinha que avisar minha esposa que eu ia atrasar um pouquinho, e eu não tinha o telefone, eu tinha que pedir para alguém um telefone emprestado, porque meu telefone deu problema. Então agora, graças a Deus, eu estou com o telefone de volta. Então, mas veja o tamanho da necessidade, isso aí não existia. Nós não tínhamos essa necessidade, não se ligava para casa para avisar, não, simplesmente chegava, pronto. Às vezes você estava num lugar até que nem tinha comunicação. Então, hoje as coisas são muito rápidas, né? Então, as oportunidades também estão surgindo desse formato, mas também a gente tem que ficar sempre atento, porque também elas passam e vão também, né? Então, também, isso também é um motivo de risco que o empresário também tem que estar bem atento. E eu quero lembrar os nossos ouvintes aqui que a gente está
falando aqui sobre tendências e cenários econômicos. Então, é um assunto que rende pra caramba, né? Um assunto que tem muita coisa boa para falar. E depois, no final, se alguém tiver aí alguma dúvida, pode mandar para a gente, que daí no próximo episódio eu prometo que a gente responde, né, Jonas? Verdade, isso mesmo. A gente pega aqui a dúvida do nosso ouvinte e a gente vai responder. E eu quero fazer aqui uma provocação para vocês dois. A gente falando de tendências, a gente falando dessa questão aí de modernização, e eu quero até puxar, o Jonas, a questão aí da associação comercial mesmo, né? A gente está falando, esse programa é da Associação Comercial de Cuiabá, e eu acho que é importante a gente falar aqui que a associação comercial ela está sempre antenada com isso e está sempre trazendo, né, essas novidades para os associados. Tem uma parceria grande com o Sebrae, né? Então eu acho que é importante a gente esclarecer isso para o nosso ouvinte, de que ele, na dúvida, ele tem um lugar que ele pode ir, que ele pode buscar para, de repente, se antenar mais, né? É verdade, Luciane. A Associação Comercial de Cuiabá, Empresarial de Cuiabá, ela tem 113 anos de existência. Foi a primeira instituição empresarial do estado de Mato Grosso. Da Associação Comercial surgiram todas as outras federações, surgiram de dentro da Associação Comercial, de membros da Associação Comercial que fundaram FEComércio, Federação da Indústria e todas as outras aí que foram fundadas. Então, assim, nós fazemos esse papel há 113 anos. Eu falo que a responsabilidade de estar dirigindo a associação comercial é muito grande, porque eu olho para aquela galeria dos ex-presidentes e eu digo que o meu ombro verga de tanta responsabilidade por conta de você dar continuidade num legado desse, que é tão importante para o estado de Mato Grosso, especialmente o micro e pequeno empresário. Então, a associação ela tem o poder de dar voz a esse empresário, de acudir ele nas necessidades, de trabalhar políticas públicas que favoreçam um setor que está sendo, de alguma forma, deprimido. Então, nós temos todo um trabalho de representação institucional que tira, inclusive, essa questão da representação institucional é muito importante, porque tira a pessoalidade do negócio. A empresa da pessoa não precisa se expor àquela empresa, se expõe o assunto, que é um assunto geral para todo mundo. E aí a associação comercial trata disso junto aos poderes constituídos, em todos os poderes constituídos, nos 3 níveis, no nível municipal, estadual e federal. Nós temos uma cadeia de mais de 2.300 associações comerciais no país, que tem mais de 2 milhões de empresários filiados. Então, é muito importante que os empresários estejam junto com a associação comercial, se filiem na associação comercial, porque ali é um espaço de amparo ao pequeno, principalmente o pequeno e médio empresário. Então é muito importante que venham conosco, porque somam, tragam ideias, tragam sugestões, tragam participação, porque isso faz com que fortaleça cada vez mais o movimento associativista do nosso estado. E lembrando que todos os meses, né, tem o Café com Benefícios lá da Associação Comercial, que é um momento em que reúnem os empresários lá, né? Sempre se discute um assunto importante, ou seja imposto, ou seja economia, enfim, justamente para esclarecer. Temos também o Conselho da Mulher Empresária, né, que é das mulheres, e temos também o Conselho dos Jovens Empresários, que também é um espaço ali para discussão. Então, tudo isso está disponível, a gente tem aqui no nosso podcast um endereço aí embaixo que vai estar do site. Pode entrar lá, pode conversar com a Samanta, que é a gerente, e com certeza vocês vão ser bem atendidos. E, inclusive, o Sebrae, Fábio, está com a gente lá, né? A gente tem o Sebrae aqui dentro da Associação Comercial. O Sebrae, dentro desse processo de expansão da rede de atendimento, né, a gente é, obviamente, parceiro da Associação Comercial, tanto a de Cuiabá quanto também nas outras cidades. E ela é um parceiro de longa data da instituição, nos ajuda a chegar no maior número de empresários, né? Atender o comerciante, né? O empresário local, o varejista local. Isso que o presidente falou é muito importante. A gente está vivendo um momento em que é muito importante o empresário se associar e trabalhar em conjunto. Porque existe até uma lógica que a gente sempre fala assim, que o problema do pequeno não é ser pequeno, é andar sozinho. Se ele tentar ficar sozinho, é mais difícil.
Quando ele pega um assunto que é compartilhado entre todos, ou boa parte, né? Todos talvez não, mas uma boa parte deles, e ele vai atuar em conjunto, é muito mais fácil, principalmente quando ele é pequeno. Um pequeno empresário procurar um ente público ou para poder levar uma demanda é mais difícil. Agora, se ele vai através de uma associação, que aí é um conjunto, ele vai ser ouvido de uma maneira muito mais fácil. Então, é sempre importante, e o Sebrae sempre apoia, sempre está junto e trabalhando em conjunto para atender esse público. E dentro lá do Sebrae, essa questão aí dos cenários, das tendências, sabe? Existe uma questão muito séria que é a inadimplência, né? Como que vocês trabalham isso lá, né? Para conseguir, de repente, ajudar o empresário a achar saída, né? A gente tem um cenário econômico, infelizmente, desfavorável, né? Que é uma economia que, principalmente Mato Grosso, que é uma economia que continua crescendo, mas com uma taxa de juros muito alta. Então, o Brasil já está há um bom tempo com a taxa de juros Selic muito alta. E aí as pessoas acabam nessa ânsia de consumir mais, ou seja, se aumenta o consumo, as famílias se endividam. A empresa precisa crescer, ela precisa investir. Ela vai investir com a taxa de juros mais alta. Então, isso acaba gerando o nosso problema de inadimplência. Então, o Brasil hoje ele tem um problema de inadimplência tanto das famílias quanto das empresas, que infelizmente é alto. Ou seja, as empresas estão muito endividadas. E aí, o que o empresário precisa fazer? E aí é o papel que a gente pode ajudar. O Sebrae tem um trabalho que é ajudar o empresário a identificar as causas, né, dele ter ficado inadimplente, porque ela, em muitos casos, pode ser uma causa externa, mas em outros casos pode ser uma causa interna também. Um problema de gestão, uma escolha errada que ele tomou. E aí nosso papel é ajudar ele a diagnosticar a situação, né, resolver o problema do ponto de vista da gestão, e aí, se for o caso, buscar um renegociamento financeiro. Porque é aquela história, né? Não há milagre que faça uma pessoa. Eu costumo falar assim, você pode ser a pessoa de melhor bom caráter do mundo. Se você tiver uma dívida para pagar hoje de R$1.000 e você só tiver R$500, você não vai conseguir. Então, não é... Um dos problemas que a gente enfrenta muito é a diferenciação. Não é uma questão de caráter, muitas vezes, ou de má índole. É de que a empresa entrou num processo de endividamento muito alto e não está se conseguindo resolver. E aí é aquele momento em que talvez uma ajuda externa pode ajudar esse empresário a clarear a mente. Então, o nosso papel do Sebrae é esse. Olha, ninguém entende, eu costumo falar assim, ninguém entende de negócio igual ele. Não é? Nós não somos, nós somos especialistas em empreendimentos, obviamente, mas um empresário que tem uma empresa 10, 15, 10 anos, ninguém entende o negócio dele como ele. Mas a gente pode ajudar ele a tentar identificar o porquê dele ter ficado endividado. E o caminho que ele pode seguir para a gente resolver esse endividamento. Então, a gente sempre inicia com atendimentos gratuitos, normalmente, porque quem está endividado não vai ter como pagar. E aí, a partir daquele momento, junto com ele, a gente, seu problema é porque você elevou demais seu estoque, ou seu problema é porque seus custos elevaram e você não ajustou, ou suas vendas caíram. Então, junto com você, a gente vai atacar esses problemas. Vamos melhorar sua gestão de estoque? Vamos rever seu preço de venda? Vamos tentar aumentar a sua venda, para daí ajudar ele, para ele se resolver, se melhorar financeiramente, e aí voltar a pagar aquelas dívidas que por alguma razão ele tenha ficado inadimplente. Realmente, isso é um risco muito grande e prejudica muito a operação do comércio, de modo geral, da economia do Estado, do país. Nós temos aí uma perspectiva, talvez, para o segundo semestre, talvez baixar um pouco a Selic, e aí então teria uma redução da taxa de juros, mas isso ela reflete também o fato do endividamento alto, tanto das empresas quanto das pessoas, ele também reflete na própria taxa de juros, ou seja, se nós temos um risco muito, muito grande, é necessário que a gente tome providências para evitar da gente ficar o banqueiro, né, pensando, né? Então ele cobra mais caro pelo dinheiro e com a inadimplência alta o risco dele aumenta. Então, e dizem que o nosso país 2/3 da economia são financiamentos e 1/3 é capital próprio. Então imagine a dependência que nós temos da questão do financiamento. Então é necessário
que tenha crediário, que tenha financiamento para que as pessoas possam adquirir os seus bens, principalmente os bens duráveis, como foi falado aqui. Então é muito importante isso. E num quadro desse de economia instável, na questão do crédito por conta da inadimplência muito alta, isso realmente afeta e é mais um fator que a gente tem que levar em consideração na nossa operação nas empresas. Nesse sentido, tem até o próprio Sebrae, né, Jonas, tem esse fundo de aval, né, que pode ajudar, né? Ajuda, sim, facilita e é importante, porque principalmente o empresário, o micro pequeno do varejo, a dificuldade dele é ter garantias reais para você garantir uma operação bancária, né? Você consegue daí nos bancos maiores, talvez uma taxa menor um pouco e tal. Então isso tudo, a dificuldade maior é justamente a garantia. E o Sebrae entrou com essa linha de fundo de garantidor, que facilita muito e pode ser usado, logicamente, por todos que estiverem em contato com o Sebrae, que estiverem aproveitando os serviços do Sebrae, com a assistência do Sebrae, o Sebrae coloca e garante. E para as mulheres, falou do Conselho das Mulheres, para as mulheres o Sebrae garante 100% de garantia do... Olha que coisa boa aí, ó. Como nós, por exemplo, focamos... estamos com esses dois braços importantes ali dentro da associação comercial, que a gente sempre olhou para todo empresário, mas a gente criou o núcleo da mulher, criou o núcleo do jovem empresário, justamente para dar ênfase a esse segmento de empresário. E hoje, principalmente as mulheres, estão assumindo cada vez mais o número de mulheres proprietárias de empresa, que participam de empresa, são muito grandes dentro do Mato Grosso. Então é muito importante, Cuiabá e Várzea Grande também, então é muito importante que a gente também esteja assistindo todas essas empresárias, que a gente precisa que elas empreendam mesmo, que tenham principalmente sucesso nos seus negócios, que é para poder continuar crescendo e se desenvolvendo. Eu assisti uma palestra sua, Fábio, lá no Start, e lá você citou a questão do IA, né? Sim. Eu acho que é legal a gente, né, falar aqui com nossos ouvintes também que o IA hoje está em todo lugar, né? E não deixa de estar também nesse cenário econômico, né? A gente tem a inteligência artificial, ela é a nova revolução, né? A gente teve a revolução da internet no início do século e agora a gente tem a revolução da inteligência artificial, que é um processo de automação que você tem a gente fala que assim, são dois perfis de inteligência artificial. Tem a inteligência artificial que a gente está mais acostumado no dia a dia, né? Que já está aí no dia a dia, que é o famoso ChatGPT, né? Que virou sinônimo de inteligência artificial, né? O chat, que é o chatbox, que você entra lá, faz as suas solicitações, e você tem a generativa, que é aquela que na verdade é o de bastidor, né? Que é a que resolve muitos problemas de bastidores. Então, a inteligência artificial, ela traz um ganho muito grande de produtividade, ela tende a trazer um ganho muito grande de produtividade para as empresas, porque aquilo que às vezes, eu gosto de brincar assim, quando eu entrei no Sebrae lá atrás, eu tinha, por exemplo, um diferencial que era um curso de Excel. Então, assim, você chegava, eu lembro que você chegava na hora de fazer um trabalho, eu lembro a primeira vez que eu mostrei um Ctrl+C, Ctrl+V. A pessoa ficava ali... Era a revolução. A pessoa ficava ali, às vezes, o dia inteiro fazendo um trabalho, aí tinha que copiar para levar para outro lugar. Aí quando você mostra, dá para você fazer aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí ele, meu Deus, mas eu ia gastar o dia inteiro para fazer isso que você fez em segundos. Então, assim, para quem talvez ainda não tenha entendido o que é a inteligência artificial, ela é isso, ela pega um processo que às vezes era muito demorado e torna ele muito mais rápido. Esse é o maior ganho que ela traz. Então, aquilo que às vezes, vou dar um exemplo, na própria área de marketing, você vai contratar uma campanha. Você tinha que ir atrás da empresa, pedir o que você queria, ela ia mandar produzir, fazer todo o processo, para daí te apresentar uma arte, para daí você olhar, aprovar, e vai, e produz, e cria, papá. Com a inteligência artificial, um processo como esse, por exemplo, pode ser feito em coisa de minutos. Isso é o ganho que ela traz. E aí, para o empresário, aí assim, as pessoas às vezes podem olhar e falar, tá, mas isso aí vai tirar meu emprego, né? Vai tirar meu negócio. Bom, eu gosto de falar sempre assim, inteligência artificial é igual a internet. É igual e-commerce, né? Você tem que aprender a trabalhar com aquilo. Tem que aprender a trabalhar. Ela está aí, está colocada. Então, o que o empresário tem que olhar? O presidente estava falando mesmo, tem que reduzir custo, tem que olhar. Então, ele pode olhar para dentro da empresa e falar, isso que eu estou gastando aqui, estou desembolsando com isso, isso e aquilo. Será que uma inteligência artificial, já que eu não vou ter mão de obra, né? Porque o Estado está em pleno emprego, ainda tem as questões da escala. Já que eu não tenho, eu já estou com um problema de endividamento, eu já precisei me endividar.
será que uma inteligência artificial de algum tipo não pode me ajudar além de economizar, me tornar o meu processo mais ágil? Então, se ele olhar dessa forma, ele vai começar a ver como benefício do ganho que isso pode trazer. E não aquela ideia que às vezes se tem, a IA vai tirar seu emprego, a IA vai matar seu negócio. Toda a revolução tecnológica, ela destrói alguns tipos de atividade. Isso é normal, sempre foi assim na história da humanidade. Desde a Revolução Industrial, né? Mas elas migram também, né? Migram para outro setor, né? Então, Esse dia, por exemplo, eu estava dando uma entrevista e deu exemplo, por exemplo, para quem mais antigo vai lembrar da questão da datilografia. Tipo, quantas pessoas fez curso não de sou tão velha assim, não, hein? Quantas pessoas fizeram curso de datilografia e falaram, a internet acabou com... Depende, porque essas pessoas também digitam com rapidez. E usa, você viu que quem fez datilografia, olha... Então assim, obviamente que você tem uma mudança, né? Mas você também tem o ganho. Então, acho que a inteligência artificial, ela vai trazer muito isso. E o que a gente percebe, um gargalo que vai acontecer, é as pessoas não saberem usar. Essa é a maior dificuldade. Então, ela veio para ficar, mas a gente tem um gargalo muito grande que é as pessoas não saberem usar a inteligência artificial. E aí traz problema, porque quem aprende a usar, ou quem usa, vai ter ganho de produtividade muito grande. Então, se você comparar um empresário, um comerciante, que faz uso muito grande de inteligência artificial na empresa dele, e um que não faz, óbvio que esse que faz vai ganhar muito em redução de custo, preço, tudo. Então, ele é um caminho sem volta. Essa é a realidade. E aí eu acho que o Sebrae tem bastante a ajudar, né? Assim como a associação comercial também, de disponibilizar esse tipo de assunto, essa conversa, para justamente esclarecer o empresário. E o Sebrae, no objetivo dele, no que ele se planeja fazer, está trazendo essa questão muito à tona para que o empresário tome conhecimento o quanto antes possível a respeito da inteligência artificial, justamente para ver em que ela se aplica dentro da sua empresa, né? Cada empresa tem a sua particularidade, o proprietário, a equipe tem o conhecimento da operação da empresa, mas o que eu posso agilizar dentro desse contexto todo? A inteligência artificial veio para fazer isso, para ajudar nisso aí. Exatamente. E a gente tem consultorias para ajudar, tem capacitação que ele pode fazer para aprender, né? A própria inteligência artificial pode te ajudar, é engraçado, por exemplo... Você pergunta para ela mesma vai te responder. Eu quando comecei a usar, eu tinha uma dúvida que eu tinha sobre como que eu crio um agente para fazer isso para mim. Aí eu tive um start e falei, vou perguntar para a inteligência artificial como é que cria um agente no chat, né? E ele ensinou. Então, assim, às vezes o empresário, é aquela história, mas como é que eu vou fazer? Como é que funciona isso? Então, assim, às vezes o próprio processo de você ir perguntando vai te ajudando. E aí você vai vendo que aquilo vai abrindo portas e vai reduzindo o custo, vai trazendo ganho. Então ela veio para ficar e é um caminho que ele tem que seguir. Ele tem que caminhar nessa linha como uma aliada, não olha como um adversário, que daí você vai ficar para trás, aí é pior. E eu acho que, como o Jonas falou, né, dá para procurar o Sebrae, dá para procurar a associação comercial. Inclusive, eu vejo que muitas vezes tem até cursos gratuitos lá. Tem palestras gratuitas, né, que é possível se informar e achar o melhor caminho para conseguir seguir e ficar aí atualizado, né? E nesse momento, se ele se preocupar com isso e se ele investir nisso, ele vai ter ganho, né? Não é só se atualizar. Como eu falei, tem um gap, nem todo mundo consegue usar, ou aprende a usar, ou tem interesse em usar. Se ele se aperfeiçoa nisso, aí ele ganha em competitividade. Então é até melhor do que só se atualizar, né? Ele passa a ter um ganho competitivo e aí ele vai, obviamente, estar à frente dos concorrentes dele. E isso é tão sério. Esses dias eu estava assistindo uma palestra de um cara de fora, estava na internet, e ele falando mesmo dessa questão da IA. O que ele fez? Ele criou um prompt dele, né, que é com tudo que da forma que ele responderia. Tipo, eu vou te perguntar sobre o cenário econômico. Como que você vai responder? Então, ele criou um prompt disso. Então, tudo que vem relacionado à vida dele, que pergunta, é só jogar lá que a IA já responde como se fosse ele que estivesse respondendo. Então, isso é fantástico, né? Principalmente para quem trabalha com serviço, né? O profissional, por exemplo, ele tem uma limitação de tempo, né? Então, quando é um varejo, que é estoque, venda, ele ainda tem escala, pode comprar mais mercadoria, pode vender mais, mas quando é um profissional de prestação de serviço,
ele só tem 24 horas por dia, né? Então, se ele consegue fazer esses ganhos, agora eu estava dando exemplo lá da própria farmácia de manipulação, você cria o que chama de robô, né? Que as pessoas imaginam que é um robozinho. Que vai lá. Não, basicamente é isso. Automatizar o processo e aquilo vai responder por você como se fosse você. E às vezes a pessoa... Hoje você ainda percebe muitas vezes que não é, né, uma pessoa ali, mas em muitos casos, à medida que você vai treinando e vai trabalhando, você nem consegue mais identificar em algumas situações se aquilo ali é a pessoa que está falando ou é o robô dela que está te respondendo. E o mais incrível também é que dali 3 meses, a hora que acabar seu remédio, você vai receber de novo ali, olha, Fábio, seu remédio está acabando, está na hora de você pedir novamente. A inteligência artificial, ela automatiza muitos processos de varejo, que a gente sempre falou, né? Que é o pós-venda, ela pode fazer isso. A continuidade do atendimento, né? Então, dá para se usar em muita coisa que basicamente não é uma mudança de processo. É tipo assim, todo mundo sabe, você precisa ligar para o cliente, perguntar o que ele achou do produto, tentar ver se aquele produto já não acabou. Mas hoje você precisa de gente para fazer isso, de processo que às vezes não... Se você coloca isso na automatização, isso passa a ser automático. E aí, como você faz e o outro não faz, você ganha competitividade. Automático e padronizado, né? Esse que é um grande vantagem, que se coloca sempre na mesma condição. E eu acho, a gente tem, né, um déficit muito grande nessa questão de atendimento, né? De qualificação. Sim. Às vezes você é super bem atendido aqui na internet, no online, aí a hora que você vai lá na farmácia, você precisa ir lá para buscar o remédio, você é mal atendido, né? Então, o empresário também tem que estar ligado nisso, né? Além de pensar nessa questão tecnológica, ele também tem que pensar no atendimento aqui na ponta, né? Não substitui, né? Não é imaginar que, então se eu invisto em não preciso mais investir em pessoas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas completamente diferentes, um complementa o outro. E o atendimento físico e o atendimento de pessoas, a própria pandemia mostrou isso, né? Você quer agilidade, mas se você precisar, você quer falar com alguém. E quer ser bem atendido. Então, assim, não dá para eliminar, não dá para imaginar, não vou viver sem, não. Porque em algum momento vai precisar e aí você tem que ter um profissional ali para te responder e responder com agilidade e até melhor do que a própria inteligência artificial faria esse atendimento. E essa questão da capacitação e da mão de obra é uma das grandes dores aí dos empresários, né, Jonas? Sempre foi e continua sendo, talvez até agora numa intensidade até maior por conta justamente dessa necessidade que tem de você atender bem, de você superar a expectativa do cliente, de você encantar o cliente. Então, nós precisamos de pessoas que estejam com esse ímpeto, com essa vontade, e principalmente despertar nas pessoas a vontade do servir, porque isso é uma coisa fundamental. A pessoa que está lá tem que estar com propósito, tem que estar pensando em servir bem, porque aquela pessoa que está indo buscar alguma coisa, ela está indo buscar alguma coisa que lhe faz falta, que está precisando. Então, precisa ser bem atendido, senão a experiência dele é uma experiência frustrante e ele não volta mais ali naquele lugar que não foi bem atendido. Então, o Fábio falou em experiências, as pessoas querem viver experiências. Exatamente. Experiências boas, né, em todos os sentidos. Nós estamos falando de todas as camadas da população. Então, isso é fundamental que a nossa empresa esteja bem iluminada, que a nossa empresa esteja bem asseada e que as pessoas estejam com esse propósito de servir as pessoas que chegam lá, o cliente que chega lá para ser atendido. A experiência da Disney, né? Atendimento Disney. E a gente já está partindo para o final aqui, né? A gente já está aqui quase 1 hora nesse bate-papo. Acaba passando que a gente nem vê, né? O assunto é tão envolvente, tão bom, que a gente acaba nem vendo o tempo passar. Espero que o nosso ouvinte aí participe com a gente, né? Mande suas dúvidas e compartilhe, replique, né, esse podcast para que mais empresários, mais pessoas possam, né, obter essas informações. Para finalizar aqui, Fábio e depois o Jonas,
eu queria que vocês falassem aqui para nós 3 decisões que todo empresário deveria revisar agora, nesse momento, para poder atravessar aí 2026 com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança. Eu iria em 3 frentes, que até a gente falou nelas aqui, que seria uma condensar, né? Isso que a gente conversou. Primeiro ponto sempre é olhar para dentro da empresa. É olhar para dentro, assim, isso é milenar, né? O Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele falava que você não tem como perder uma batalha se você se conhece. Se você sabe que você é mais fraco que o inimigo, você não vai lutar. Se você sabe que você é mais forte, você sabe que vai ganhar. Então não tem como não... Então a primeira coisa sempre é uma das chaves do sucesso empresarial, é você olhar para dentro da sua empresa. Então olhar para dentro da empresa é procurar dentro da empresa o que você precisa melhorar, quais são... Toda empresa tem pontos a melhorar, mas também tem os pontos positivos. Então olhar para dentro da empresa e ver o que é aquilo que ele, por alguma razão, nos últimos anos, ele meio que relevou, não deu tanta importância. Então, essa é a primeira coisa que ele tem que fazer, que é olhar a sua gestão. Esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto que eu consideraria, considerando esse momento que a gente está passando, é ele analisar os impactos que ele vai ter da reforma tributária. Ele precisa fazer isso, por quê? Porque é a maior reforma da tributação brasileira, né, que a gente tem. Eu diria que é até maior do que a gente teve em 64, porque ela muda completamente o sistema tributário. Então, ele tem que olhar. Não tem como fugir. Ah, mas vai ser só a partir do ano que vem. Não, já está na transição, a gente já vai ter impactos a partir desse ano. Então, se ele não fizer isso agora, a partir de agora, ele vai ter problemas a partir do ano que vem. E o terceiro é ver essa questão da produtividade, dos impactos da inteligência artificial e da automação. Então, ele precisa olhar para dentro da empresa, olhar a questão da reforma tributária e analisar a produtividade do negócio dele. Independente de questões de discussão de escala, claro, ele vai ter que analisar os impactos, se realmente fosse implantar a escala, tudo tem que olhar, isso não pode fugir da discussão. Mas tudo isso está ligado à produtividade. Então, se ele busca automação, se ele busca inteligência artificial, ele vai ser impactado, não dá para fugir, né? Mas ele vai ser menos. Então, ele tem que olhar isso. Então, é buscar a produtividade do negócio dele, com retenção de equipe, mas também com processo de automação. Então, eu resumiria nessas 3 frentes. E tudo isso o Sebrae, a própria associação, pode ajudar ele a fazer. Concorda, Jonas? Concordo com tudo que ele colocou. Acho que está muito certo. E volto no meu ponto ali do atendimento, para a gente acrescentar dentro dessa questão, é você realmente encantar o teu cliente, né? Tanto no atendimento virtual quanto no atendimento presencial. É muito importante. Então, a IA, ela é fabulosa, mas ela tem que ser treinadinha pela gente. A gente tem que estar por trás disso para ensinar ela a responder o que a gente quer que responda, ou aquilo que a gente tem compromisso que responda, porque cada empresa tem seu compromisso com o cliente, então ele tem uma doutrina, tem um jeito de atender, e isso precisa refletir na inteligência artificial, porque senão ela é uma coisa falsa, e a pessoa vai ligar para uma empresa e vai notar assim, mas isso não é a empresa que eu compro sempre, né? Então é outra empresa, porque a maneira como estão me tratando, o que estão me respondendo, então não é do mesmo formato. Então eu acho que isso é importante, a gente tem que abraçar essas tecnologias, nos preparar cada vez mais para enfrentar o comércio eletrônico que impacta diretamente nas empresas, e esse comércio eletrônico, a gente de alguma maneira leva alguma vantagem com ele no comércio presencial, justamente pelo relacionamento com o cliente. Aí eu tenho conversado com alguns setores, alguns segmentos que dizem o seguinte: se a diferença for em torno de 10%, 12%, eu suporto essa diferença com o meu relacionamento com os meus clientes. As pessoas querem ser bem atendidas, elas querem ir na loja, querem ver os produtos. Se ela achar que ela vai lá na loja e olha o produto e vai pedir pela internet e é só 10%, talvez ela queira pegar aquela calça, aquela camisa, aquele móvel, e levar já para a casa dela e já colocar onde é que ela sonhou em colocar. Então, acredito muito nisso também, nessa questão do relacionamento. E acho que a questão financeira da empresa, ela é fundamental. O equilíbrio financeiro na empresa dá segurança, dá tranquilidade, dá sossego, né? Então, cuidem com as suas margens, vejam se estão lucrando o suficiente para conseguir bancar todas as suas despesas, os seus custos. Cuide com os passivos fiscais, com os passivos trabalhistas, que eles são uma bomba de efeito retardado.
que vai chegar lá na ponta e vai vir o problema, e aí vai causar um grande problema para a empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E levar em consideração tudo que o Fábio colocou aqui também, são pontos importantes, eu só estou acrescentando para não já concordei com os mesmos, mas estou acrescentando mais alguns. Eu também concordo plenamente com o que o senhor colocou. Que coisa boa. Eu quero agradecer ao Fábio imensamente, aí como já coloquei no começo, né, pela disponibilidade dele de ficar aqui com a gente nesse tempo, né, compartilhando tantas informações importantes. Ao meu parceiro aqui de bancada, o Jonas, né, e dizer que esse podcast ele está no YouTube da Associação Comercial, né? E também vai estar em outras plataformas. E nós vamos colocar também no site, que é no accuiabá.org.br. Então, todos que quiserem assistir, compartilhar, é só entrar lá e mandar essa informação para os amigos, para os parceiros, para os empresários. Última despedida aí, Fábio. Eu agradeço muito, em nome do Sebrae, obviamente, né, a Associação Comercial, pelo convite. Eu não sabia que seria o primeiro, melhor ainda, né, que a gente está abrindo o podcast. Estreando, hein? E, assim, nos colocar sempre à disposição, né, o Sebrae, através da Associação Comercial, para que o comerciante nos procura. Agradecer o presidente também, lembrando que o Jonas é o presidente também do Conselho do Sebrae, pela oportunidade. E lembrar isso que o presidente já falou, que o empresário é muito importante ele se associar, trabalhar de maneira associativa e olhar para dentro do negócio, e para isso a associação e o Sebrae podem ajudar. E para chegar lá no Sebrae é só chegar, né? É só chegar, ele pode ir pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, mas nós também temos, como o presidente falou, o atendimento físico ainda é muito, muito valorizado, então nós temos a agência que é lá no Shopping Goiabeiras, que é a nossa agência que inaugurou ano passado, que está lá de portas abertas para receber ele. Tem também o atendimento lá na Avenida do CPA, que é onde a gente sempre atendeu. E nos nossos parceiros, né, que a própria Associação Comercial é um parceiro, então ele pode nos procurar fisicamente ou através da rede social, que a gente, ou pelo WhatsApp, que a gente vai estar, o nosso WhatsApp é o 0800 570 0800, que a gente vai estar tratando a demanda dele e dando os encaminhamentos de tudo isso que a gente falou aqui para ele. Maravilha. Jonas. Linda a oportunidade que nós tivemos aqui Primeiro, de bater um papo, né, foi bacana. Saiu primeiro. Saiu. Fico muito feliz de poder me dirigir aos nossos empresários e empresárias do nosso estado, em Cuiabá e Várzea Grande, e da nossa Baixada Cuiabana. É um privilégio. E dizer que a Associação Comercial faz isso há 113 anos. A Associação Comercial cuida do empresário, do comércio local, do ambiente econômico, do ambiente de negócios em Cuiabá e Várzea Grande há 113 anos. Então, continue contando conosco, que é um grande prazer servir aos nossos empresários de Cuiabá e Várzea Grande. Então é isso, agradecemos a todos os ouvintes e até o próximo episódio.